Vamos continuar cavando esse poço precioso desse mover através da vida de John Wesley, segunda parte. No ano de 1725, estando no 23º ano da minha idade, eu me encontrei com regras e exercícios de santo viver e do morrer do bispo Taylor. Fui extremamente afetado por essa leitura. Resolvi dedicar minha vida a Deus. Um ano ou dois depois, o livro sobre perfeição cristã do Sr. Lau foi colocado em minhas mãos. Isso me convenceu mais do que nunca da impossibilidade de ser metade cristão. Eu estou determinado, através de sua, para ser totalmente dedicado a Deus e lhe dar toda a minha alma, meu corpo e minha substância. Queridos, nós vemos aqui que Wesley ele tinha assim, uma paixão pela leitura. E ele cita aqui 2 livros que impactaram a vida dele. Eu quis colocar essa frase aqui para mostrar, queridos, que homens de Deus são muito impactados através do quê? De leitura de livros. E esses 2 livros aqui impactaram muito a vida de John Wesley. Tinha 23 anos de idade e ali, através da leitura desses livros, da revelação e da luz que ele teve em Deus, ele começa a dedicar a vida dele a Deus. Mas nós vamos ver agora o que fez toda a diferença na vida de Wesley. Bom, queridos, Wesley teve uma experiência que a gente costuma chamar essa experiência do coração aquecido. Na verdade, foi quando ele foi cheio do Espírito Santo. Sabe, Wesley sempre foi muito humilde. E ele entendeu que aquele, por assim dizer, fracasso ali nos Estados Unidos, ele precisava reavaliar algumas coisas na vida dele. E ao voltar para a Inglaterra, ele começou a andar muito e procurou andar muito com alguns irmãos morávios, porque os morávios, como ele teve aquela experiência no barco, impactaram muito a vida de Wesley, muito mesmo. E teve um morávio chamado Peter Boyer, assim, que ajudou muito ele, mentoreou ele durante um tempo, no sentido de discipulou, né, ele nesse período. E uma coisa que ele disse era o seguinte, porque Wesley, a fé dele ficou abalada. E ele disse, Wesley, continua pregando, até que essa fé se fortaleça em você, sabe? Então, ele continuou pregando. E numa noite, queridos, ele vai num encontro dos morávios, algo, para a gente entender, era algo tipo uma célula, tá? Um encontro de célula. Não era um culto, era numa casa, tinham diversos irmãos ali. E aí, gente, isso aconteceu em 1738. Ele teve uma experiência, foi interessante, que eles estavam lendo o quê? Se eu não me engano, eles estavam lendo a introdução de Lutero à carta de Paulo aos Romanos. Em meio àquela leitura, queridos, Wesley teve um entendimento do evangelho na vida dele. E ali, ele disse que o coração dele foi estranhamente aquecido. E ali, gente, Wesley foi cheio do Espírito Santo. E ele teve uma experiência de transformação na vida dele. A vida dele nunca mais foi a mesma. A vida de Wesley, ela nunca mais teve o mesmo nível. Apesar dele ser um homem que buscava, era um homem disciplinado, mas faltava algo. Faltava esse coração aquecido. E ali ele teve. Então, queridos, é muito importante a gente buscar ser cheio do Espírito Santo. É muito importante a gente buscar o batismo do Espírito Santo. Porque Wesley ali, ele tem uma experiência muito forte com Deus. E aí começa um avivamento, sabe? Porque junta que era um homem o quê? Muito disciplinado, muito leitor da Bíblia, estudante da palavra, e junta agora o poder do Espírito Santo, o fogo dentro dele. Aí, meus amigos, ele achou o ingrediente que faltava. Ele tinha uma vida devota, ele tinha uma vida piedosa, mas faltava algo. Mas quando ele encontra esse algo, as coisas mudam. E Deus começa a usar ele num grande avivamento. Sabe, ele aprendeu muito com os irmãos morávios, sim. E Deus começa a, tipo assim, ele até visita lá o local onde era de onde vinham os morávios, né, chamado Hernet. Ele encontra com o conde de Zinzendorf. Um dia eu quero falar aqui do conde de Zinzendorf, também um homem muito piedoso, um homem muito de Deus.
E assim, o Wesley começa ali a viajar, a pregar pela Inglaterra, sabe? E pessoas começam a se converter. E ele era um ministro anglicano, e na época, tipo assim, eles começam até a proibir, a igreja anglicana proibiu ele de pregar nas igrejas. O que ele faz? Ele vai para as praças, ele vai para perto das minas de carvão, ele começa a pregar para os pobres, porque, gente, infelizmente no contexto da época da igreja anglicana, como eu disse, os pobres não iam, não eram permitidos eles irem, porque pobre naquela época era muito pobre, tá, gente? Muito. E assim, e o Wesley começa a se dedicar, começa a viajar pela Inglaterra, pessoas começam a se converter, ele pregava às vezes até 3 vezes ao dia. Ele começava cedo, de manhã, ele ia para a porta das minas de carvão pregando, e ali pessoas se convertiam, e grande avivamento começa a acontecer. Um grande avivamento começa a acontecer. E Wesley tinha uma outra característica muito boa, ele era um homem muito organizado. E aí ele começa, gente, o povo está se convertendo, como é que a gente vai fazer para cuidar desse povo? Ele usa uma estratégia muito linda, que era o que? Lembra que no início eu falei, no outro vídeo, tinha um clube santo, onde eles se reuniam? Ele cria isso. Na verdade, é o protótipo do que a gente vive hoje, que são as células. E ali, nesses grupos, eles compartilhavam a palavra. Ele teve muita influência, porque os morávios eram muito influenciados por um movimento, um movimento daquela época, chamado pietismo. É um movimento de piedade, um movimento de busca muito intensa. De forma rápida, o que foi o pietismo? Todos aqui já ouviram falar em Lutero. Lutero, ele trouxe grandes bênçãos para a igreja, e a igreja luterana se torna forte, mas a igreja luterana se torna forte, mas ela se torna muito engessada. Nesse que ela se torna engessada, Deus começa a levantar homens, diversos homens, um deles, Philip Jacob Spencer, e esses homens começam o quê? A buscar mais a presença de Deus. Eles não queriam viver aquele cristianismo engessado. E quem Philip Jacob Spencer influencia? O conde de Zinzendorf, que foi o líder dos morávios. E quem os morávios influenciam? O Wesley. Então Wesley tinha essa raiz pietista fluindo no sangue dele, de busca, de desejo pelo Senhor, de anseio pelo Senhor. E ele começa a transmitir isso. E a Inglaterra, queridos, é impactada, porque, como eu disse, não apenas por Wesley, mas como ele era muito organizado, ele cria o quê? Ele começa o quê? A preparar pessoas para pregar. Mas naquela época, quem podia pregar? Só os ministros autorizados pela igreja anglicana. Aí ele começa a usar quem? Homens comuns, mulheres até mesmo. Gente, um grande avivamento começa. Porque eles começam a viajar. Wesley viajava direto. E Deus começa a fazer uma grande obra. Deus usa também muito o irmão dele, o Charles Wesley, compondo hinos. A adoração sempre foi um elemento chave em avivamentos. E ele pregava o quê, gente? Ele era um avivalista. Ele pregava a santidade, a honestidade, a salvação. Ele pregava como ter uma boa vida em família. E tudo em cima da fé em Cristo. E é interessante que ele pregava isso no sentido de, como é que eu posso dizer? Não no sentido de trazer pessoas para ele. Ele pregava que as pessoas vivessem isso na igreja deles. A princípio, ele não estava plantando igrejas, ele pregava. Ele pregava. Infelizmente, isso trouxe o quê? Muita luta para ele também, porque, na verdade, uma vez ele foi, alguns homens pegaram ele e bateram, mas bateram muito nele. Infelizmente, quase que ele morre. Mas porque ele estava incomodando. Ele recebia até mesmo alguns xingamentos, ele era mal falado por alguns. Mas, gente, esse homem levou de forma poderosa o evangelho em toda a Inglaterra. E um evangelho de fogo, de poder. É interessante, queridos, que na vivência dele aconteciam experiências muito poderosas. Porque além da palavra ser pregada, gente, quando ele pregava, tinham manifestações sobrenaturais, pessoas caíam, sabe? Pessoas choravam, os prantos, pessoas
tinham experiências sobrenaturais. Era algo muito forte, muito forte. E assim, eles influenciaram muito assim os mais pobres. E nesse influenciar os mais pobres, eles assim tinham uma questão social muito forte. Tanto que o Wesley foi uma das pessoas assim que influenciou muito para a questão da libertação dos escravos, do fim da escravatura na Inglaterra. Ele foi uma pessoa, um dos homens chaves nesse processo, certo? O homem-chave desse processo chamava Wilberforce, mas as sociedades de Wesley... O que são as sociedades? Como eu disse, o pessoal acabava reunindo em pequenos grupos. Só que chegou um momento em que aqueles grupos começaram a crescer e começaram a formar igrejas. Daí surgiu a igreja metodista. Por que metodista? Porque o pessoal era metódico, eles tinham todo um sistema. Por exemplo, na mesma época de Wesley, tinha um outro avivalista muito forte chamado George Whitefield, que na verdade George Whitefield foi uma das pessoas que influenciou muito Wesley, certo? Influenciou Wesley muito, porque a princípio Wesley tinha uma certa resistência de pregar, por exemplo, nas praças. George Whitefield, eu já estava usando ele assim, e ele encorajou Wesley a viver isso. Sabe, queridos? Por mais de Deus que você seja, ande com homens de Deus que vão te influenciar bem. Mas o Whitefield, ele tinha um ministério mais evangelístico mesmo, de pregar o evangelho. O Wesley teve essa conotação também de organização, e ali acaba surgindo a igreja metodista. Não foi intenção dele criar a igreja metodista. Mas ela acabou o quê? Nascendo. Por quê? Porque as pessoas queriam mover de Deus. E esse avivamento muitas vezes é chamado de avivamento wesleyano, né? E é interessante que no meio desse avivamento, como eu disse, usou outros homens, não foi só Wesley, ele preparou pessoas, nesse meio também tinha esse irmão, o George Whitefield, próprio irmão do Wesley. Então, essa chama, esse fogo de avivamento espalhou na Inglaterra. Algumas pessoas dizem que a Inglaterra não teve uma revolução sangrenta como a Revolução Francesa. Por quê? Por causa do avivamento que ali teve. Muitos colocam isso. Então, esse avivamento ele foi muito intenso. E ele tinha muito da palavra, muito de Bíblia, e muito fogo, e muita manifestação do Espírito Santo. Bom, nós vimos até aqui realmente que a vida de Wesley foi uma vida que assim influenciou muitas pessoas. Foi um homem perfeito? Não. Só tinha suas falhas? Tinha. Mas ele deixou um legado incrível, deixou muita coisa escrita, deixou muitos sermões escritos, deixou livros. E assim, o legado de Wesley é muito forte, é muito poderoso. Então, é uma pessoa que vale a pena a gente o quê? Ler, estudar a vida dele, conhecer mais sobre a vida dele. Quero dar 2 dicas aqui. A primeira é uma biografia de John Wesley, do Matthew Lelièvre. Esse foi o primeiro livro assim foi o livro que eu descobri John Wesley. Eu tinha lido uma pequena porção dele no famoso livro Heróis da Fé, e aquilo lá me aqueceu muito. E depois eu fui ler o livro. Gente, que coisa linda, que história linda. É muito preciosa a história de John Wesley. Uma outra dica é um filme contando a história dele. Um coração transformado pode mudar o mundo. É muito preciosa. Lógico, é uma forma mais simples de você conhecer a história dele, mas é muito inspiradora também. Amém? Que Deus te abençoe muito, que você possa ser muito cheio do Espírito Santo, conhecendo mais da vida desse grande homem de Deus.